Então, vamos dar continuidade aí aos textos argumentativos, tá bom? Então, ó, hoje vamos analisar um texto argumentativo de tema mais complexo. Então, vamos lá. Temos um texto um pouquinho grande. Ó, Sem Limites é o título, vocês conseguem ver aí? Sem limites. Não há limites para o imaginário humano. Mesmo em condições adversas, o homem é capaz de criar representações da realidade, seja com a intenção de mudar uma situação vigente, ou seja, uma situação que está acontecendo, seja para sair da rotina monótona do cotidiano, ou seja, daquela mesma coisa que acontece todo dia, né? Ou fugir de uma realidade hostil à vida, ou seja, fugir de uma realidade que não é tão boa. Essas imagens exercem um importante papel na alma humana e vão muito além da conotação recreativa. Elas formam a esperança e, em alguns casos, podem determinar a sobrevivência do indivíduo, ou seja, as pessoas criam algumas coisas na cabeça, né? Algumas histórias para fugir dos problemas, tá bom? Então vamos ver um exemplo. Olha, no filme A Vida é Bela, vocês já viram esse filme? É um filme antigo, mas muito bom. Já vi. Já? Já vi Então, também. quem chegou aí? William? Oi, Eu. William, boa tarde. Vou botar. Então, no filme A Vida é Bela, cujo contexto é o da Segunda Guerra Mundial, um homem prisioneiro em um campo de concentração tece uma gama de imagens positivas e divertidas para que seu filho, uma criança, pense estar em meio a uma brincadeira, tá? Então, ó, ele tecer uma gama de imagens positivas ele fazer com que a criança visse uma coisa e imaginasse que fosse outra, para haver uma diversão. Nesse caso, a fuga da realidade por meio da inventividade humana significou o alheamento do indivíduo, mas isso lhe garantiu a sobrevivência, pois o garoto resiste até o fim para que possa receber sua recompensa. Ou seja, ele estava alheio, ele não estava participando do que estava acontecendo de verdade. Por quê? Para ele era uma outra história. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse filme aí, assistam, tá? Vamos para o outro filme, é o Náufrago. No filme O Náufrago, o personagem interpretado por Tom Hanks imagina uma bola falante dotada de pensamento, a qual foi dada o nome de Wilson. Essa criação do náufrago evitou que a solidão o levasse à loucura e ao suicídio até ser resgatado. Ambos os exemplos dados são substituições da realidade por imagens, visando o eu, assim como ocorre na sociedade atual, em que o indivíduo cresce, a competição acirra-se e cria-se uma realidade hostil. A fuga torna-se uma questão de sobrevivência, ou seja, você imaginar que as coisas são diferentes deixa a vida mais leve para que a gente possa seguir adiante. Vamos ver aqui, ó, Luther King. Luther King, ao proferir a frase I have a dream, quer dizer, eu tenho um sonho, tá? Ele referia-se à imagem criada por ele de um mundo melhor, em que o convívio entre brancos e negros fosse pacífico. A realidade, entretanto, era marcada por um verdadeiro apartheid. Há ataques de organizações como a Ku Klux Klan, depois vocês podem pesquisar aí, que era um grupo, acho que perseguiam os negros, depois vocês pesquisem, numa espécie de caça às bruxas. Após King, muito da intolerância diminuiu. A imagem criada por um homem salvou o coletivo. Dessa forma, nem somente para fugir da realidade servem as imagens.
elas exercem papel fundamental na transformação do mundo, o qual de hostil pode tornar-se melhor, como conseguido por King. É até um pouquinho do que a gente está vivendo hoje, né? Nesse período de quarentena, a gente está um pouco recluso, assim, preso, né, dentro de casa. E daí a gente vai buscando outras coisas que a gente possa viver para mudar a nossa realidade, né? Com tudo que está acontecendo do lado de fora, para que a gente não sofra, não fique só pensando no que está acontecendo. Então a gente está vivendo mais ou menos o que está falando o texto aqui. Então vamos lá, gente. Qual é o tema do texto que a gente acabou de ler? Sobre o que fala esse texto aí? Sobre Podem falar com as palavras de vocês. O que que vocês acham? Não, a gente vai discutir ideias aqui, vai falar sobre as ideias. Vamos lá, William. William é participativo. Cadê você, William? Manu. A Lídia é mais quietinha, mas daqui a pouco ela se solta. Qual é o tema? sobre sobre os limites da nossa imaginação? Os limites de usar a nossa imaginação, né? De como a gente usa a nossa imaginação a nosso favor, tornando a nossa realidade mais leve, né? Muito Sim. bem. 2. Qual é a relação entre a temática e o título? Sem limites. Pega o gancho no que você acabou de falar, Manu. Você falou, ó, que como é? Que a gente não tem limite para a imaginação, não foi? Sim. Então fala mais um pouquinho aí sobre isso. E aí, como nós podemos ver nos exemplos, Hum, os filmes, eles também não tiveram limites na imaginação deles. É o que acontece com a gente. muito bem. Aponte a tese defendida pelo autor. A tese é o que ele quer mostrar para a gente. Ele deu exemplos para mostrar o quê? Os exemplos são os argumentos que a gente viu na última aula, né? Ele usou os argumentos lá, falando sobre. Ele deu exemplos do filme A Vida é Bela, exemplo do filme do Náufrago e da frase do Martin Luther King. Então, esses argumentos aí foram utilizados, né? Ele mostrou que deram certo a favor de uma coisa. Que coisa é essa? Qual é essa tese? Eu posso responder, professora? Pode, é livre para vocês todos. Ô, professora, é um Hum, ponto de vista meu, mas o seu pode ser completamente diferente. Eu uhum, creio que seja mais ou menos que nossa mente crie algo para que a gente não deixe a gente em solidão. muito É um meio bem. da nossa imaginação não deixar a gente em solitude. Eu Isso creio aí. que seja assim. Então, a tese, que é o tema principal dele, é o quê? Que a gente pode usar a nossa imaginação a nosso favor, né? No caso da solidão, no caso da guerra lá que a gente viu no filme A Vida é Bela, né? E no trechinho que a gente leu, tá bom? É exatamente isso. Por que que diz sem limites? Porque a nossa mente já não tem limite para poder imaginar coisas para que nos deixe feliz, tá bom? Então é exatamente isso. Agora, vamos identificar 3 argumentos que ele utiliza para defender o ponto de vista. Por exemplo, no argumento 1, né, sobre o filme A Vida é Bela, o que ele falou? Qual foi o exemplo que ele deu para dizer que a nossa imaginação pode nos ajudar? O que acontece aí? Ele cria imagens fictícias para o filho dele se divertir e fugir totalmente da situação que eles estão vivendo. Muito bem. É o 1. 2. William, já tinha chegado na aula, do náufrago. Para criasse uma bola para que ele não se sentisse sozinho em meio Isso, àquela ilha. isso aí. Então ele fez da bola um amigo, né?
Muito legal. Sim, exato. Isso é porque vocês, BBB para vocês agora é coisa mais atual e a gente quase não vê, né? Eu não acompanho muito. Eu Mas eu, nunca vi Big Brother então, Brasil. mas no primeiro, eu lembro que o primeiro foi assim, era novidade, então todo mundo queria saber como é que ia ser. Eu lembro que eu acho que foi no primeiro. Kleber Bambam, eu acho que era o nome do rapaz. Ele foi um dos finalistas e ele se sentia muito sozinho. Então ele pegou, acho que um cabo de vassoura, colocou uma lata assim e deu um nome para aquilo ali, e era amiga dele, sabe? Então foi o jeito que ele encontrou de estar próximo a alguma coisa dele, né? Como se fosse um familiar dele, né? É bem parecido com Uhum. esse caso aí do náufrago. E o 3? E o 3? O 3 é do Martin Luther King. O que aconteceu? Ele disse, I have a dream. Eu tenho um sonho. Qual era o sonho dele? Era que brancos e negros vivessem em paz, né? Tivessem... Ele não falava nem sobre igualdade, mas que tivessem paz, que os negros não fossem perseguidos. Ele falou isso de forma firme. E não era o que estava acontecendo no momento. Mas a frase dele pesou tanto que depois de tudo que estava acontecendo, realmente, a partir dali, na verdade, a partir dali, começou a haver realmente essa paz entre brancos e negros. Tá bom? São três fatos legais, né? O náufrago é mais uma história, assim, de uma pessoa perdida na ilha, mas A Vida é Bela e a frase de Martin Luther King são históricos, tá? Então, é legal vocês pesquisarem aí, é sempre bom. Vamos lá. Minha Posso? professora de história. Não, deixa a Manu falar, ela ia falar, eu interrompi ela. Pode falar, Diga, Manu. Manu. Obrigada. Eu cheguei a assistir os dois filmes. O Náufrago eu não entendi muito bem, porque é mais um filme ilustrativo mesmo, mas o A Vida é Bela eu achei muito bonito o filme. E sobre o Martin Luther King, o meu professor de história, ele contou mais ou menos que o, aqueles o 3Ks, né? Eles eram um grupo terrorista. E aí ele contou mais pra gente a história, sobre a história, e foi bem legal. A gente aprendeu bastante. É bem legal, bem legal. Se você tiver algum material que quiser compartilhar com a turma, pode ficar à vontade, tá bom? Ok. Diga, William. Minha professora de história, ela fez eu, do ano passado, fez eu ler ou ver a história do Luther King. Aí eu fui li e gostei da história dele. Realmente muito bom. Muito bom, né? Eu estou trabalhando com o 8º ano, o livro O Menino do Pijama Listrado. Vocês já ouviram falar? Existe um Sim, filme já. também. Também fala sobre a Segunda Guerra. É bem interessante, é um livrinho bem fininho. Eu posso até enviar para vocês lerem, mas não tem muito a ver com com o que a gente está trabalhando, mas vocês fiquem à vontade, porque eu já indiquei um outro livro para vocês também, tá bom? Mas é bem legal, é bem pequenininho, 100 e poucas páginas só. Então agora nós temos um desafio, tá? A seguir, nós temos 6 opções de temática. Você vai refletir em torno delas e pensar sobre qual você gostaria de opinar. Escolha a temática que mais lhe interessar ou sobre a qual você mais possui informações. E formule uma tese, ou seja, seu ponto de vista a respeito do assunto. Em seguida, aponte pelo menos 2 argumentos que justifiquem sua opinião a respeito do tema escolhido. Lembre-se, você produzirá um texto, portanto, suas partes devem apresentar coerência, que é lógica, e coesão, articulação de ideias. Então, nós temos aqui: deve-se reduzir a maioridade penal no Brasil? Qual a relação entre o estudo e uma carreira profissional de sucesso? Deve ou não haver
maior controle sobre o consumo do álcool. Como solucionar o problema do bullying na escola e na internet? Cotas nas universidades. Você é a favor ou contra? Gravidez fora de hora. Adolescência em crise. Então, vocês vão escolher um tema e vão defender uma tese. Vão usar pelo menos 2 argumentos, tá bom? Então, eu deixei umas linhas aí para vocês, para quem fosse imprimir. Quem não, tentem escrever pelo menos umas 10 linhas, tá? E agora, sobre o livro, que eu não sei se vocês viram lá. Até tem um filme dele também, O Ódio que Você Semeia, tá? Eu gostaria que vocês lessem durante esta semana o trecho que fica entre a página 8 e 22. E aí vocês vão contar para mim, vão fazer um resumo, tá? Com no mínimo 15 linhas sobre o que vocês leram,